Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todas. Mukuyo Zambi, sejam bem-vindos, bem-vindas. Começamos segunda-feira passada falando sobre Exu, falando sobre Pombogira, né, a origem do termo, que nós vamos fazer uma recapitulada bem rapidinho. Vamos falar hoje sobre algumas questões sobre função, como é que eles trabalham na Umbanda, para que a gente possa ter muita oportunidade de debater. É um tema, eu sei que às vezes pessoas falam, pai, eu não concordo, e é ótimo, é exatamente esse o objetivo, né? A gente poder conversar sobre um tema tão polêmico, mas que é fundamental. Você perguntar para todos os pais de santos estão aqui, todos os filhos de santos estão aqui, para qualquer pai de santo do Brasil, do universo inteiro, eles vão falar assim, Exu é fundamental, sem Exu não se faz nada, e é preciso conhecer Exu para que a gente possa dissipar esse porcaria desse preconceito que nos atrapalha, né? Pessoal, tá aqui embaixo, na nossa linha aqui, né? Nós estamos colocando aqui uma livraria, um bazar da nossa casa. Tem mais de 40 títulos de livro, entre eles os livros do nosso terreiro, né? O Jornada de um Caboclo e o Ecos de Aruanda, mas são vários títulos. Se você quiser presentear alguém e comprar, acesse esse WhatsApp comercial e lá tem uma série de sinopse, tem um site, etc. Para quem puder, será muito, muito bem-vindo e nos ajudará, além de termos oportunidade de ler, sempre é importante, né? Todos nós espiritualistas e umbandistas devemos buscar construir nosso conhecimento. Gente, então vamos iniciar a nossa live pedindo então a Gol, pedindo licença a Exu, licença a Pombogira, pois sem Exu não se faz nada, Laruê meu pai, Laruê minha mãe, Mojubá, Laruê Exu, Kiuá em Bapoindila, Kiuá. Pedindo licença aos mensageiros e guardiões, levanta os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai Caboclo Mata Virgem, ao Pai Tobias de Guiné e a todos os ancestrais ilustres da nossa amada e querida Umbanda. Tomo refúgio em Deus, nos orixás e nos seres iluminados, os ancestrais ilustres. Tomo refúgio no caminho que escolho para a minha libertação e iluminação, para o benefício de todos os seres, a nossa querida e amada Umbanda. Tomo refúgio e busco refúgio na minha comunidade, na comunidade que me assiste, me abriga, nesta Assembleia de Espíritos Bem-Vazejos, a família Tulap. Pedindo refúgio a Deus, aos orixás, aos guias e protetores. Peço humildemente que todo orgulho e vaidade que produzam a minha mente ainda tão obscurecida e imperfeita possa me afastar de cometer erros crassos, equívocos agudos, para que eu não gere sofrimento em nenhum dos seres que aqui está conosco, nem a mim mesmo. Que eu busque a todo tempo a certeza de que sei pouco ou não sei nada, e que todo saber possa prover da fonte original do nosso Pai Oxóssi, de Deus, e que possamos juntos aprender com os nossos ancestrais a natureza de Exu, a natureza de Pombogira. Peço adiantado e aberto no meu coração a todos os que estão conosco nessa noite, que perdoem todo momento em que eu me sentir arrogante, orgulhoso, vaidoso ou exerça a soberbia. Por favor, peço que desconsiderem todo ensinamento que for aplicado nessas condições e que procurem me perdoar por eu ainda possuir esses venenos que tanto me atrapalham. Peço a Deus, em especial a Exu e Pombogira, que possam nos unir em um só pensamento e uma só axé, para que possamos formar uma corrente de benfazeja nesta noite, para que os Exus e as Pombogiras possam nos iluminar nas encruzilhadas da vida, abrindo os portais do Orum, para que tomemos bênção na casa de Oxalá. Que assim seja. Rapidamente, eu não vou poder falar muito sobre, mas eu tenho que recapitular. Na segunda-feira passada, nós falamos sobre Exu. E eu pedi assim, para a gente esquecer Exu, da forma com que nós conhecemos, e fechássemos os olhos e fôssemos como antropólogos estudiosos lá no passado, e olhássemos Exu na África, há 1.500 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, em Bapoindila, então, ou em Pamboindila, há, sei lá, muito mais tempo. Então, lá no passado, imemorial, há milênios de distância, nós percebemos os itãs, que são as mitologias, né, os contos, as histórias que aconteciam com os Exus e Pombogiras, e fizemos uma conclusão sobre como esses Exus e essas Pombogiras estão trabalhando conosco. Então, lá na live passada, a gente falava sobre a origem do termo Exu, lá nos Iorubás, no povo banto, no que
Congo, em Angola, Congo, em tantos outros processos. Então a primeira coisa é a origem. Na origem a gente descobriu as maravilhas que os povos, através das tradições orais, passavam de filho para pai, de mãe para filha, de filha para mãe, e aí de neta, né, para a avó, e as coisas estavam acontecendo. E lá a gente percebeu que os motivos que hoje as pessoas tentam traduzir Exu não tem absolutamente quase ligação nenhuma com o que de fato acontecia. Contamos dos Itãs da Porta de Oxalá, como o Exu ajudou Oxalá a construir o homem, como o Exu foi construído, né, foi criado por Deus no momento em que o homem, por vaidade, por orgulho, por egoísmo, se afastou de Deus. Então, quando nós nos afastamos por nossos venenos mentais, né, os nossos sentimentos de maledicência, de crítica infundada, enfim, quando nós fizemos o afastamento, Deus olhando para nós falou, puxa vida, vamos ajudar esses meninos aí, vamos ajudar, essas crianças estão perdidas. Então ele constrói Exu, ele cria Exu, que é o mensageiro, aquele que faz a ponte entre Orum, que seria a casa de Deus, e a casa dos homens, que é o Aie, aonde nós estamos. Então, nesse processo foi onde foi construído, ou seja, foi concebido o Exu. E a palavra Ingila, ou Impambo, ou Pambo Ingila, que vem dos bantos, que é mais antiga, muito mais antiga do que os Exus, é o senhor dos caminhos, o senhor da encruzilhada, do desfecho. Por quê? Dizem os antigos, né, que quem está no centro da encruzilhada é a pessoa mais importante do mundo. Por quê? Porque naquele momento nós temos que tomar decisão, se eu vou para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás. São as 10 direções. Nessas direções, eu posso tomar muitas decisões erradas. Então, toda encruzilhada representa uma decisão. E é nesse momento que a gente tem que ter lucidez, iluminação para tomar. Por isso é que Exu e Pombogira são os senhores das encruzilhadas. Porque eles iluminam a mente humana para uma tomada de decisão que possa favorecer todos os seres da Terra. Essa relação, ela é muito importante a gente ter na cabeça, que foi o que a gente falou na live passada, né? A outra questão que nós falamos, e é muito importante a gente não esquecer, foi a origem do preconceito. E ela tem especialmente o preconceito, foi quando um grupo de jesuítas, se eu não me engano, o presidido pelo Frei Boaventura, foi estudar os cultos africanos para tentar convertê-los ao cristianismo, especialmente ao catolicismo. E lá eles perceberam que para saudar o Ogum, tinha que ter Exu. Para saudar Iemanjá, tinha que ter Exu. Para saudar Oxalá, tinha que ter Exu. Eles perceberam que em todas as tribos, em todas as cidades, em todas as comunidades e povos, tinha a figura do Exu, Ingila, Elegbara, Legbá, vai mudar um nome num dialeto, numa língua diferente, numa cultura diferente, mas todos tinham este ser que era o mensageiro. E, de forma muito esperta, maldosa, mas esperta, eles pensaram, vamos destruir o mensageiro, porque sem mensagens de Oxalá, de Oxóssi, de Ogum, de Iemanjá, de Obá, de Euá, eles vão ficar surdos. Não tem jogo de búzios, não tem corpo, não tem nada. Não tem proteção, não tem nada. Então o preconceito com Exu nasce numa estratégia de dominação, claramente tem um livro que fala sobre isso, do próprio Frei, em que ele revela isso para todos. E aí eu falava sobre como isso veio acontecendo ao longo dos últimos 500 anos no Brasil e nas Américas, e obviamente na África também, né? Que é uma estratégia de dominação, é tirar a cultura. A cultura Iorubá, por exemplo, e a cultura Banto, assim como a cultura dos Guarani Imbiá, do Guarani Kaiowá, de outros Guaranis aqui das Américas, tem o ethos, ou seja, o centro ético está no religioso. Então, a ideia, a concepção de governo, a concepção de relação interpessoal, tudo está voltada na questão religiosa. Eu te respeito porque Oxalá me ensina a te respeitar. Eu te respeito porque o ancestral me diz que eu tenho que te respeitar. Então, quando os freis perceberam isso, eles queriam destruir a religiosidade para destruir a cultura e então apropriar esses seres humanos, não só numa escravidão física, de trabalhos forçados, mas uma escravidão mental e espiritual. É tão forte isso, eu quero que vocês percebam, que uma das coisas mais focais e importantes na cultura iorubá, especialmente na cultura banto e nas culturas americanas, especialmente da América do Sul, é a relação com a ancestralidade. Então, eu louvo a árvore porque ela pode ser meu pai, pode ser minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô.
essa relação da árvore com a ancestralidade, ela é muito semelhante, tanto nos povos Tupi-Guarani, Macro-G das Américas, especialmente da América do Sul, quanto os povos Yorubás e Bantus da África. Então eles pegavam o homem ou a mulher escravizado e faziam ele dar 3 voltas anti-horário numa árvore que eles chamavam árvore do esquecimento. E eles falavam assim, a primeira volta é para você esquecer que você nasceu aqui, que é o valor da terra, chama-se Onilê, que é a mãe, aonde eu nasci, seria como se fosse Gaia, parecido com Gaia. Onilê é aquele que originou a terra, onde eu me vinguei, né, onde eu nasci mesmo, onde a coisa aconteceu. Então, primeiro eu tenho que abandonar minha grande mãe, a Onilê, tenho que abandonar. A segunda volta é para esquecer que eu tinha família. Então, nessa questão da perseguição, é muito importante a gente perceber essa relação. Então, eles davam 3 voltas para se desfazer de tudo. Então, eles tinham que destruir Exu, para que as pessoas não pudessem mais viver sobre essa égide religiosa que é tão importante. Só para vocês terem uma ideia da importância, gente, assim, ó, todos os grandes mercados, feiras, porque os povos africanos, as pessoas têm uma concepção, né? A gente tem uma concepção da civilização africana muito europeia. Então, os europeus tentaram mostrar que a África só tem fome, só tem guerra, só tem gente morrendo, só tem doença e só tem bicho, leão, girafa, guepardos e companhia limitada, hiena e hipopótamo que come gente. É só isso que eles pensam. Quando você vai na África, você vai encontrar uma realidade completamente diferente. Hoje, você imagina 500 anos atrás, eram grandes impérios. Só para vocês terem uma ideia, o Império Zulu, na época da Rainha Vitória, era o único império que a Rainha Vitória descreveu como nós somos incapazes de enfrentá-los, pois eles são maiores, melhores do que o nosso exército. Então, tamanha importância, nesse período a Rainha Vitória, ela tinha já subjugado os povos indianos, subjugado a África do Sul, Namíbia, uma região inteira da África, mas hora que começou a se preocupar quando os Zulus começaram a estar na borda da África do Sul. E aí, nessa borda, eles começaram a fazer uma série de discussões diplomáticas para que os Zulus não guerreassem com a Inglaterra. A gente não tem essa noção, porque nós só temos a noção de que as pessoas foram lá, destruíram os impérios e trouxeram. E não é isso. Então eles tinham enormes feiras, eles faziam comércio com todos os povos da Arábia, com os povos da África do Norte, Marrocos, Argélia, o sul da Europa, enfim, eram estruturas gigantescas de comercialização de tecido, de comida, enfim. Quem é que estava na porta da feira, do mercado? Seja o pequeno, seja do grande, Exu. Para a pessoa entrar para comercializar, ela tinha que fazer oferta para Exu. Aí a pessoa perguntava assim, mas por quê? Porque lá ninguém poderia ser desonesto. Então a pessoa tinha que falar assim, olha, eu estou aqui honestamente, não vou colocar gelo no peixe, não vou colocar água no arroz para ele pesar mais, não vou colocar pedra no meio do feijão, porque eram práticas que muitas pessoas faziam. Então ela pegava um saco de feijão, jogava umas pedras dentro, pesava, como se isso, hoje em dia está acontecendo direto isso, né? Então, vai lá. Colocou lá, então, como a pessoa fez a promessa para Exu, ninguém roubava. Porque Exu falava assim, aqui só pode ter honestidade. Olha que loucura! E como é que transforma esse culto no culto que a gente enxerga hoje nesse preconceito? Mãe Néia, sua bênção, coisa boa, seja muito bem-vinda. Ficamos muito contentes com a participação da senhora. Olá, Franciane, Muquinzambi, seja bem-vinda. Bom, então essa questão ela é importante, né? A gente entender. E hoje nós vivenciamos uma relação de preconceito, de discriminação, de intolerância, por todas as razões que eu acabei de dizer, aliada ao racismo. Tudo que é de negro é ruim. O racismo imperante no Brasil, que ele é visível, claro, e a gente tem que ter a consciência de que nós vivenciamos um tempo extremamente tenebroso, que é o tempo do racismo. Então não existe racismo no Brasil, é mentira, existe todo dia. Hoje um negro teve que tirar a roupa no mercado porque os seguranças desconfiaram dele. Duvido que façam isso com o branco. Duvido. Não faz. Por quê? Porque nós somos racistas. Nós precisamos enxergar isso. E o racismo se traveste na religião. E esse racismo travesti na religião é condenar todos os orixás,
em especial Exu, a serem demoníacos. Então as igrejas neopentecostais e outras religiões tentam jogar a ideia do demônio, como faziam Frei lá atrás, fazem hoje, nessa busca incessante por destruir a imagem de um ser tão importante, tão maravilhoso, que faz tão bem, que é Exu e Pombogira. Então esse era o que a gente falou na conversa passada. Ele é importante estar na nossa mente. Uma maneira de analisar e estudar as coisas é pensar qual é a missão ou a função, a finalidade daquilo. Vamos supor que eu não conheço para que serve este instrumento aqui. Eu cheguei a primeira vez e vou olhar para isso aqui. O que é isso aqui? Vai dizer, pai, isso é um lápis, né? Um lápis de grafite? É um lápis grafite. Ele é um 2B, está escrito aqui, 2 vezes B. Aí você vai perguntar assim, o que é isso? Eu vou falar, um lápis. Eu resolvi o teu problema se você não sabe o que é um lápis? Você vai dizer não. Então qual é a segunda pergunta que a gente faz? Para que serve? Não é verdade? Tá, a pessoa está com um negócio desse na mão, ele fala que é lápis. Aí você fala, tá, ajudou muito, não sei o que é lápis. O que é lápis? Para que serve? Aí ele pega e ele risca num papel. Vai lá e risca num papel. Riscou no papel. Riscou. Aí fala assim, ele pode ser feito para desenho, para escrever, e eu vou dando as funções do lápis. Este lápis serve para me comunicar com outro, por exemplo. Graças a essa pontinha de grafite, que é um carvão, isso aqui é carbono. Eu escrevo, eu desenho, eu pinto. Então ele serve para fazer uma comunicação em pintura. Exatamente. Então eu vou descobrir o que é o lápis pela função. Eu poderia fazer a mesma coisa com uma xícara. Você nunca viu o que é isso aqui? Já viu? Você vai falar, nunca vi. Aí você pergunta para mim, o que é isso? Eu vou falar, uma xícara. Aí eu falo assim, para que serve a xícara? Aqui nós colocamos café. Eu pego um cafezinho, vou pegar um cafezinho e vou colocar o café. Ó, cafezinho, pus o café. Então ele é um recipiente que vai menor, né? O café está na garrafa térmica. E agora eu vou pegar aqui, ó, por que ele tem alça? Para que eu não queime os meus dedos. Então eu vou tomar assim ainda. Assim. Tomar assim, para não queimar os meus dedos. Por isso tem alça. Aí eu vou tomar. É um café. Então ele permite que o café chegue à minha boca. Então a próxima vez que você vê uma xícara, você vai lembrar que a xícara serve, primeiro, para não queimar os dedos quando o líquido estiver quente, e ele é um recipiente que me leva até a boca. Tomei um cafezinho, graças à xícara. Isso é natural de uma percepção lógica, em que a gente vai buscar para que servem as coisas, ou o que é aquilo, e qual é a finalidade dele, não é verdade? Então, Exu. O que é isso, pai? Exu. Para que serve? Ou seja, qual é a finalidade, a missão de Exu? Para isso, a gente tem que fazer uma pergunta anterior. Quem criou Exu? Aí nós vamos lembrar da live passada que Exu foi criado por Deus, Olorum, ou chamado Olodumare, ou Zambi-Apum, e a gente poderia continuar. Então, primeiro, ele é um ser divino, foi criado diretamente por Deus. Se foi criado por Deus, ele tem propósito. Tudo em Deus tem propósito. Nós, seres humanos, temos que construir no nosso dia a dia uma prática que chama assim, eu tenho que ter motivação e intenção perfeita para fazer alguma coisa. Então eu estou fazendo essa live. Qual é a motivação que me faz ter essa live? Real, verdadeira. É para me exibir? Já não é motivação perfeita, concorda? Aí você vai falar assim, não, por que vai fazer isso? Não faz diferença. Não é, se eu falaria de outra coisa, concorda? Se eu quisesse me exibir, eu falaria, por exemplo, assim, como fazer que Exu te dê dinheiro? Aí nós teríamos uma outra conversa. Então, se a minha motivação fosse para mim, eu teria que mudar o slogan. O slogan seria como ter um melhor aproveitamento no seu trabalho, como ganhar dinheiro, como ficar rico, porque é essa que motiva as pessoas, infelizmente. Não é verdade? Bom, então a gente não tem essa motivação. Qual é a motivação? Então nós vamos buscar a motivação. A mesma coisa, Deus quando cria, tudo é de motivação perfeita. Então a primeira coisa que a gente sabe é Deus criou Exu. Qual foi a motivação? Então a gente vai lembrar lá do primeiro Itã, primeiro mito que falava assim, Deus criou Exu para que os homens e as mulheres que estavam envaidecidos, orgulhosos, egoístas, cheios de ódio e raiva, voltassem a se ligar
com Deus. Então Exu seria o caminho da ligação, ou o elo, ou ainda o intermediário, o mensageiro. Então fica claro que a razão da construção de Exu e Pombogira, lá no início dos tempos, seria a própria religião, religar o homem a Deus, a mulher a Deus. Essa é a primeira coisa. Quando a gente vai num terreiro, vou lá no terreiro do Pai Fernando, que eu vou chegar na porteira de um terreiro, geralmente à esquerda, mas não são todos que são à esquerda, mas geralmente à esquerda. Entrei no portão à esquerda, o que eu vou encontrar lá? Lá no terreiro da mãe Fátima, da mãe Rosana, da mãe Rose, de Iemanjá, o que eu vou encontrar lá no terreiro? Eu vou encontrar lá uma casinha. Pode ser pequena, às vezes é uma casa maior. É uma tronqueira, chamado de casa de Exu. Em alguns lugares você vai encontrar lá Ilê Exu, que é um fechamento fechado. O Ojubá Exu, em raros casos, algumas culturas voduns e colocam o Exu ao tempo, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, eu vou encontrar lá o Ilê Exu, a casa de Exu, ou a tronqueira. E lá eu vou enxergar, as pessoas vão bater as mãozinhas assim, vão saudar, salve meu Exu, meu pai, saravá, e entra. Pediram licença para entrar. Aí a pessoa que está olhando lá a primeira vez, para que eles fazem isso? Aí uma pessoa está passando lá, você fala assim, desculpa um minutinho, o que você está fazendo aqui nessa porteira? Fala, estou saudando Exu. Mas por quê? Estou pedindo licença para Exu, para que o mal não chegue, apenas o bem. Para que tudo aquilo que está de mal de mim fique do lado de fora da porteira. Para que o mal não atrapalhe os trabalhos. Para que a negatividade, a confusão, que as pessoas de má índole não entrem, sejam espíritos ou encarnados. Ah, você faz isso aí? Ah, legal, hein? Puxa vida. Se você escuta alguém dizendo isso, você pensa que aquele lugar é um lugar que está querendo o que lá dentro? Que o mal não entre, só entre o mal que vai ser convertido em bem. Como é que a gente pensa nesse lugar? Eu já começo a pensar em um lugar bacana, bacana. Poxa vida, olha que interessante. Tem alguém que fica na porta, dizendo, você pode entrar porque você não vai tumultuar, você não vai fazer o mal. Você espera um pouquinho, nós já vamos te pegar aí fora, porque você vai ser curado hoje. Essa relação é olhar Exu com o olhar de ele é um guardião. Exu é guardião? É guardião. Dos terreiros? De todos os terreiros. Eu nunca fui num terreiro até hoje, nunca ouvi falar de um dirigente que não tenha Exu para guardar a porteira. Algumas pessoas faziam, tem vários cumprimentos, alguns que sabem por quê, outros não sabem, mas tem o ritual do Padê, o Ipadê, tem o ritual do Xoxô Alovaiá, esse você vai encontrar de tudo que é jeito, cada um vai ter uma maneira, de uma tradição. Mas todos vão dizer para você que Exu está na porteira para garantir que o barracão, para que as forças de Deus estejam protegidas e que aconteça de uma forma tranquila e serena os trabalhos espirituais. Todos vão falar isso. Seja do candomblé, do batuque, do Almas de Angola, das umbandas, Xangô de Pernambuco, tambor de Minas. Olha, você pode escolher. Todos eles vão ter assim, nós somos guardiões. Guardiões. Guardião do templo? Sim. Todos os terreiros, primeiro. Guardião de todos os locais sagrados. Você já viu alguém chegar para fazer uma entrega na natureza? Eu vou lá, vou entregar flores para minha mãe Iemanjá. Qual é a primeira saudação que eu faço? É Iemanjá? Eu faço a Exu lá, licença Exu, meu pai, sua bênção, eu vou adentrar no reino de Iemanjá. Todos os reinos sagrados, mar, rio, floresta, tudo vai ter Exu. Exu está na porta, no sentido simbólico, no portal, para eu acessar qualquer espaço sagrado. Vou fazer uma oferta para Oxóssi, saúde Exu, porque Exu estará guardando para que aquele ambiente seja utilizado de forma correta e adequada para as finalidades de Deus. E aí a gente poderia continuar falando isso em qualquer ambiente natural. Eu vou no cemitério, o que eu faço? Primeiro, peço licença a quem? A Exu, porque é um campo santo, onde nós colocamos os restos mortais, né, a roupagem física dos nossos entes queridos. Lá é chamado de campo santo, calunga pequena, cemitério. Então, quando eu vou ao cemitério, peço licença para entrar, bato com o pé esquerdo,
e começa a saravá. E eu saravo, ô Molu, seu João Caveira também. Aí você poderia continuar com Exu. Todos saúdam Exu na porteira de um cemitério. Todos. Ninguém entra em cemitério que é umbandista, candomblessista, enfim, que não vai pedir a bênção, vai pedir ajuda para Exu, para que possa adentrar. Licença, Exu, preciso entrar no cemitério. Eu poderia falar que isso acontece em qualquer casa. Sim. A tua casa tem Exu? Tem. A casa. Não é porque você é pai de santo ou mãe de santo. Ah, então eu devo fazer um assentamento de Exu na minha casa? De jeito maneiro. Você não vai trabalhar. Você faz assentamento na casa de trabalho, que é o terreiro, que é o Ilê, o Ginzó, Inzó, Sambilê, aí depende da tradição. Tem que estar lá. Mas Exu existe em todos os lugares. Em todo pedaço de terra tem Exu. Porque Exu é aquele que garante que a palavra de Deus seja ouvida. Aí o Renan está dizendo, Exu é o comunicador sempre. Exatamente. Exu é o verbo de Deus. Então, aonde é que você vai que não tem Deus? Me dê um lugar no mundo que não tem Deus. Escolhe aí, vê se você acha. Ah, pai, eu não acredito no inferno, mas o inferno não tem Deus. Quem diz? O inferno tem Deus. Ah, tem Deus? Tem. Tem um mito que fala que Jesus desceu e precipitou os infernos. O inferno é uma figura de linguagem, é algo que acontece na nossa mente. Para fincar uma cruz, para dizer aqui quem manda é Deus. Porque a hora que Deus fala assim, sai daqui, sai na hora. E aí, como é que faz? Não existe lugar aonde Deus não fale. E quem é que fala por Deus? Exu, que é o comunicador. Existe um espacinho? Não existe, nem no mar, nem na terra, nem no Sol, nem no Mercúrio, em Júpiter, em qualquer lugar, não vai ter. Exu vai estar em todos os locais. Exu vai estar em todos os locais porque Deus está em todos os locais. Onde tem Deus, tem Exu. Por quê? Porque Deus, no mito, está no Orum. E por nossa vaidade, orgulho, soberbia, ou seja, o ciclo do sofrimento, o samsara, nós seres sencientes, que temos imperfeições e que rodamos nos ciclos reencarnatórios em sofrimento, por decisão nossa, porque nós plantamos isso. Perdemos a conexão com Deus. Para voltarmos para a casa original, nós precisamos de Exu, porque sem o comunicador, nada acontece. Aonde tem Deus? Em todo lugar. Todo lugar tem Exu. Portanto, não existe um lugar no mundo, no universo, que não tenha Exu. Bom, guardião, comunicador em todos os lugares, mensageiro, a gente vai pegando pelas funções de Exu. Eu chego então e lembro que eu, Caetano, sou um templo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Peraí, para um pouquinho. Como é que você rezou aí, Maria? Venha a nós o vosso reino. Então eu entendo que eu, enquanto ser filho de Deus, que tem a centelha divina, sou um templo de Deus. Eu também sou um templo. Eu tenho que conservar o templo para que eu possa aplicar a vontade de Deus. Logo, eu também sou um espaço sagrado. Se eu sou um espaço sagrado, faz a conclusão, por favor. Tenho Exu. Por isso, todos os médiuns têm a figura do Exu e da Pombogira. Quando eu falo Exu, gente, é Pombogira junto, tá? Todos têm a figura do Exu e da Pombogira. Eu tenho, mas eu não sou. Todos os têm. Porque se todos são templos divinos, todos nós temos a proteção desses seres espirituais. Lembra daqueles livros que a gente vai lendo, que contam histórias sobre missões que vão nos umbrais, nas trevas, e existem guardiões que cercam esta missão, que vai fazer um resgate, por exemplo? Seja um livro espírita, seja um livro espiritualista, obviamente Umbanda fica fácil, né? Mas qualquer livro espiritualista, você pega lá, por exemplo, o livro Mensageiros da Luz, Mensageiros, o livro Missionários da Luz, o livro Obreiros da Vida Eterna, ou o livro Libertação, psicografado pelo grande Chico Xavier, que Deus o abençoe e o proteja, e que ele receba neste momento muita energia de gratidão e de reconhecimento. Na figura do espírito do André Luiz, você vai encontrar lá a figura, a descrição de Exu e Pombogira, mas assim aos montes, porque eles não podem chegar nesses locais sem a presença de Exu e Pombogira, porque sem eles não conseguem adentrar, não conseguem nem fazer o descenso vibratório, porque a matéria tem a ver com o Exu, que a gente vai dizer agora. Então, nossos clubes são guardiões. Maravilha, guardiões. Aí você vai escutar, e vai chegar numa gira, lá na Mãe Rosana, vai encontrar uma gira na Mãe Rosana, que está uma pombagira trabalhando. E ela, você vai perceber que ela vai manipular
algumas energias materiais. Você tem vidência ou clarividência e vai enxergar uma manipulação de matéria astralina. Você fala assim, ô louco! Pois é. Olha, Pai Caetano, eu tenho certeza que uma pessoa, ou mais de uma pessoa, fizeram um trabalho de magia negativa contra mim, eu estou passando muito mal, minha vida está amarrada, eu estou ficando doente, não tem causa aparente. Vou num terreiro, você pode desmanchar o trabalho? Eu falei, eu não, porque eu não sei, mas Exu sabe. E ela vai lá, então Exu vai desmanchar o trabalho, ou seja, vai pegar aquele monte de oferta que foi ofertado numa magia e vai sumir com ele. Desapareceu, desmagnetizou, despolarizou, porque ele é o agente mágico da Umbanda. Então ele desmagnetiza, materializa ou desmaterializa aquilo que é a vontade de Deus. Prestem bem atenção. Porque se não for da vontade de Deus, não acontece. Então, não tem como prometer? Não tem. Se alguém prometer, se veja com Exu. Eu prometo que vou trabalhar com afinco, com amor, com dedicação, com zelo e estudo para trabalhar bem. Mas quem vai fazer é Exu sob o comando dos orixás, o comando de Deus. Então Exu vai pegar aquele trabalho que foi feito contra uma pessoa, por exemplo, a pessoa arriou um trabalho cheio de porcaria, existe magia negativa, infelizmente, né? E nesse trabalho de magia negativa, ele foi lá e fez com que você pensasse assim, tá aí agora, eu tô mal, estou muito mal, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vai no terreiro e as pessoas vão trabalhar para tentar despolarizar. Então, o Exu tem a segunda função de Exu, segunda não, né? A quarta, quinta função de Exu, é manipular a matéria. Por isso eles são conhecidos como agentes da Quimbanda, que é a energia terra-terra, ou seja, matéria e matéria. Então, eles vão manipular essa matéria para fazer com que o teu caminho fique aberto. Pai, eu estou com meus caminhos fechados. Esse é um termo muito comum a gente ver nas umbandas. Eu estou com o caminho fechado. Então eu chego na frente de Exu, lá, e Exu, meu pai, a sua bênção. Meu pai, eu estou com meus caminhos fechados. Tem alguma coisa na minha vida? O senhor pode me ajudar? Aí ele vai lá e olha e fala, vamos trabalhar, meu filho, vamos abrir os caminhos. Então ele pega toda aquela energia negativa, materializada, que faz com que eu não enxergue, por exemplo, oportunidades de emprego, oportunidade de iluminação, oportunidades para exercer a fé e a generosidade, oportunidade para encontrar um grande amor, e enfim, tantas coisas que podem acontecer. Então ele vai desmagnetizar aquela energia material densa que está me cegando. É como se ele pegasse a mão e fizesse assim, ó. Nossa, agora eu estou enxergando com clareza as coisas. Estou enxergando até que Pai Abraão, lá de nossa querida Goiás, está conosco. Ela tira de mim os meus olhos vendados. Ela faz com que esse movimento aconteça. Quem faz isso? Exu. Sem Exu faz isso? Não faz. Ah, mas eu fui um preto velho foi lá e me falou que abriu meus caminhos. Ele tirou as energias negativas, porque eu preciso tirar essas energias negativas da sua vida. Foi o preto velho que te atendeu, mas quem fez esse movimento, ó, foi Exu. Porque a matéria só pode ser atingida pela matéria. Por isso eles são densificados na sua roupagem astral, para que você seja beneficiado na figura da vontade de Deus. Porque Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não a minha vontade, que é caprichosa, autocêntrica, egoísta e assim por diante. Percebam então que existe essa ligação tão intrínseca e importante entre Exu e a vontade de Deus. Agentes da magia. Existe uma outra função de Exu que chama-se agente kármico. Existe uma regra na espiritualidade geral, isso não é na Umbanda, não é no Candomblé, isso é em tudo que é lugar, que é nós vamos colher o que plantamos. Se eu plantei vento, vou colher a tempestade. Se eu plantei amor, vou colher amor. E assim a gente vai fazendo. Um ditado que é bem simples fala assim, o plantio é livre, plante o que quiser, mas tudo que plantares será colhido por ti. Nessa relação de eu planto e você colhe, eu planto, nós colhemos, né? Nós colhemos. Exu vai dar as oportunidades para exaurir, prestem atenção na palavra, exaurir karma. Então, de repente, eu vou me deparar com alguém que vai causar um certo tremor na minha vida. Por quê? Porque é necessário que eu resgate o meu karma de inimizade contra ele. Eu danifiquei muito o meu meio ambiente em vidas passadas, por exemplo. Então, eu fiz com que
muitas coisas ruins acontecessem à atmosfera, aos rios, riachos, cachoeiras. E aí eu venho nessa vida e tenho a oportunidade de trabalhar com a defesa do meio ambiente. Quando isso acontece, eu posso entender que Exu trabalhou para que eu pudesse cumprir com o resgate que eu mesmo construí. Então, que eu trabalhe para que isso deixe de acontecer. Mas isso não é só de coisas negativas, porque karma é uma coisa positiva. Então, nós que plantamos amor, compaixão, bondade, beatitude e assim por diante, nós vamos colher isso também. Quem vai garantir a colheita? Exu e Pombogira. Então, Exu e Pombogira nos garantem que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Para que nós possamos crescer. Qual é o motivo de acontecer isso? Para crescer. Para que eu compreenda que tudo tem uma consequência. Que não adianta eu pensar que eu vou desejar um mal a alguém, que isso não vai me machucar. Vai me machucar. Eu tenho consciência que vai me machucar, porque eu tenho clareza que tudo está interligado. Se eu desejo mal a um, esse mal vai repercutir em mim. Então eu vou trabalhar para não desejar mais mal a ninguém. Exu vai me garantir que eu aprenda esta lição. E aí vem uma função de Exu que é o agente kármico, que é essa que eu acabei de dizer, mas uma função que é muito importante. Ele é um educador nato, porque ele garante que eu aprenda a sabedoria da lei de Deus. Porque ao me fazer compreender que tudo tem uma causa e que eu mesmo plantei essas causas, que hoje eu estou colhendo, ele garante que eu pense 2 vezes antes de plantar. Então ele vai trabalhando comigo, olha o que está colhendo, olha o que está colhendo, olha, eu falo, puxa vida, eu tenho que melhorar minha plantio. Meu plantio está muito ruim. Então eu vou lá e faço um plantio que respeita o meio ambiente, respeita o solo, não faz uso defensivo que faz mal aos corpos hídricos. Eu vou construindo em mim uma outra forma de plantar. Quando eu vou colher um alimento orgânico, não transgênico, que é positivo, ele é vital, vai fazer bem para mim, para o meio ambiente, para as pessoas que vão consumir, para os pássaros, meu Deus! Ou seja, eu construí uma cadeia virtuosa, que é Exu que me ajudou a fazer isso. Então, existe uma outra função ainda, pai? Existem várias funções, várias. Mas eu quero que a gente lembre ainda de algumas antes da gente passar para outra parte, que são os Exus são os grandes resgatadores. Então, assim, às vezes tem uma pessoa que foi mal ou se enganou e, enfim, fez muita coisa errada. E ela está na profundeza das trevas, colhendo, infelizmente, um monte de coisa que ela mesma plantou. Mas chegou um momento em que Deus falou, traz o Caetano de lá, vamos encarnar ele de novo, que ele vai dar uma chance para esse menino aí, vamos dar uma chance. Já sofreu demais. Quem é que vai me tirar do lodo, lá da profundeza? É Exu. Então Exu é aquele que tem a voz de Deus, mesmo nas regiões abismais. Então você imaginar assim, que nós temos vários reinos, né? Na cultura iorubá, por exemplo, são 9 reinos. Mas nós podemos dividir, eu sempre brinco assim, para a gente tem que ser um pouco mais fácil para o nosso entendimento. Eu digo que nós temos trevas, sombras, a crosta terrestre. Primeiro estágio, segundo estágio, Orum. Então, que seriam os iluminados e perfeitos. Vamos pensar em 3 seriam 7 reinos. Certo? Então, nesses 7 reinos, ou 6 reinos, enfim, para vocês entenderem. Quem atua nas sombras e nas trevas? Exu. Então, Exu garante que o amor de Deus a todos os seres esteja sendo executado nas sombras e nas trevas. Quem é que vai te salvar quando você tiver com o pescoço aqui, ó? É Exu, é pegar, como diz a Rose, ela fala assim, o seu Marabô foi lá e pegou o Caetano com uma pinça, né? Pegou uma pinça assim no meio do lodo e falou, agora está na hora de salvar. Quem agiu essa pinça em nome de Deus, em nome dos orixás, foi Exu. Então ele vai nos colocar de novo numa vida, né, uma oportunidade. Existe uma expressão que o Marabô usa, que é assim, Deus ama a todos os seres de forma equânime. Então ele me ama tanto quanto ele ama você. Ele ama você tanto quanto ele ama Jesus. Ele ama tanto quanto Jesus, quanto ele ama um dos piores facínoras que estão, entre aspas, nas regiões infernais, ou nas sombras e nas trevas. Se ele ama de igual forma, equanimamente, né, equânima, de forma equânime, quem é que vai falar com Jesus? Ninguém, ele fala direto com Deus. Quem é que vai falar com o pai Tobias? O orixá, por exemplo. Alguns orixás, agentes kármicos,
agentes celestiais vão falar com... Quem vai falar comigo? Qualquer espírito. Quem vai falar com esse fascínora? Eu não consigo. Se eu chegar lá, eu vou entrar na mesma vibração que ele, vou desesperar. Os espíritos, como pretos velhos, caboclos, etc., vão ter que criar um descenso vibratório violento e vão se machucar. Então você tem um agente, que é Exu, que é a voz de Deus em todos os locais. E é Exu que vai, então, encontrar lá esse momento, para que a máxima, que Deus ama a todos os seus filhos incessantemente, possa ser cumprida e ser provada. O Renan dizendo assim, cumpridor da lei. Exatamente. Quem cumpre a lei é o Orixá Ogum. Então, entre os cumpridores da lei vai ter Exu, porque Ogum tem uma relação muito próxima com Exu, né? Tanto que nas mitologias eles são irmãos. Mas quem é aquele que executa a lei, ou seja, que faz cumprir a lei, é a Orixá Ogum. A mando de Ogum, os Exus fazem cumprir a lei, como o Renan nos colocou e nos lembrou muito bem aqui. A Ana Lúcia está dizendo assim, posso pensar que Exu nos ajuda a preparar novas reencarnações? Com certeza. Não só nos preparar novas, como vivermos essa, Ana. Porque o mais importante, Ana Lúcia, é lembrarmos que a gente tem um dia para trabalhar só, que é o dia de hoje. A escolha que cada um de nós fez na encruzilhada das decisões, eu vou assistir a live do Pai Caetano, não vou escutar sobre Exu hoje. Ou vou escutar Exu, tem repercussão na minha vida inteira. Então, naquela encruzilhada da decisão, se eu vou dedicar o tempo à espiritualidade ou dedicar o tempo ao entretenimento, à distração, são coisas que na encruzilhada da nossa vida a gente vai tomando decisão. Por isso que os africanos eram tão sábios, e são tão sábios, porque eles nos ensinam, toda vez que tiver indeciso, pede a Deus que o comunicador te avise. Quando eu vou tomar decisão, eu não tomo mais por mim, eu vou ter que tomar por Deus, vou ter que tomar pelos orixás. Eu tomei refúgio em Deus, tomei refúgio no caminho, tomei refúgio no meu templo, pedi a bênçãos ancestrais ilustres. E Exu, como é que eu vou decidir o que é melhor para mim? Eu vou ter que decidir o que é melhor para a coletividade. E ele vai nos ensinando, nesta encarnação, a vivermos essa de forma plena, a exaurir ou a purificar os nossos karmas. A gente vai falar sobre purificação de karma, que é muito melhor do que exaurir, muito melhor, mas muito melhor, e plantar novas sementes para o amanhã, sem dúvida nenhuma. Existe uma diferença, me perguntaram na live passada, entre Exu e Pombogira, na Umbanda? Claro, Exu é uma figura masculina e Pombogira é uma figura feminina. Quando a gente fala em masculino e feminino, as pessoas pensam em gênero. Gênero no sentido homem e mulher. Só existe dois gêneros? Primeiro está errado, não existe o bi, né? Você não tem esses dois gêneros no gênero. O gênero humano não tem dois. Não, você tem uma série de gêneros. Você tem vários gêneros. Travestis, transexuais, e assim a gente poderia continuar. Para os povos, por exemplo, eu não vou me lembrar se são os Dakota, mas das tribos norte-americanas tinham 16 gêneros. Então não era homem e mulher. Você tinha 16 gêneros. Para algumas tribos da América do Sul tinham 4 gêneros, algumas eram 3 gêneros, e a gente poderia continuar, e são vários gêneros. Na história da humanidade são vários, não é orientação sexual, é gênero. Então quando a gente fala de masculino e feminino, não é o gênero, homem e mulher, é o sentido da polaridade, positivo e negativo, não bom e mal. A energia elétrica. Você está assistindo aí porque se o teu computador, teu laptop, o teu celular, tua televisão estão ligadas na tomada ou estiveram ligadas na tomada. Uma corrente em que os elétrons chegavam, né? Para eles chegarem tem que ter uma atração, que é o positivo atrai o negativo. Então, nessa troca, acontece a energia elétrica. O nosso cérebro só consegue processar por uma bomba chamada bomba de sódio e potássio, que é sódio que é mais, potássio que é negativo. Então eles ficam negativo, positivo, negativo, positivo, daí eles correm. É por causa disso que existe a sinapse, porque meu coração bate, porque você está respirando, tudo tem a ver com uma relação entre positivo e negativo. O átomo, pega o átomo de hidrogênio, no núcleo tem um próton, pode ter nêutron ou não, mas vamos falar do próton, e um elétron. Um negativo e um positivo, que fica girando em torno. Quando acontece, o seu Neumi que está aí, é um professor, né? Podia dar aula, que eu não teria que ficar quieto. Mas quando existe, por exemplo, uma mudança desse elétron, ele vai mudar a relação do átomo com os outros que estão à sua volta. Quando eles estão, os gases nobres, por exemplo, o hélio, etc., os elétrons não saem do átomo. Então eles são estáveis, mas continuam tendo o positivo e o negativo.
energia elétrica, sinapse, coração batendo, a tua digestão, tudo tem a ver com o positivo e o negativo. Sem isso é impossível acontecer. Por exemplo, um gameta masculino e um gameta feminino. Aí você vai pensar no espermatozoide e no óvulo. Tá, tudo bem, você está pensando no ser humano. Mas você pode lembrar das gemonispermas, existem um tipo de protozoário que ele é alto, ele faz a geração, ele tem os dois gametas, ele mesmo produz 2 gametas. Mas ele também vai ter, que é um gameta masculino e um gameta feminino. Não é do homem e da mulher. É um gameta masculino e um gameta feminino. E eles se juntam para criar a nova vida. Tudo, se a gente observar, tudo no universo tem essa questão que a mãe Néia está falando da dualidade. Você vai ter as estrelas e os buracos negros, por exemplo, que são 2 grandes atrações. O buraco negro, a gente está descobrindo ele agora. Tem algumas filosofias de Einstein, de Bohr, de outros grandes cientistas que trabalharam a ideia dos buracos negros, que se consomem luz, enfim, mas coisas difíceis para a gente entender. Mas existe clareza entre uma atração negativa e uma atração positiva. As estrelas, como o Sol, são positivas e os buracos negros seriam negativos. Você tem o dia e a noite, o yin e o yang. E a gente poderia falar aqui durante 32 horas sobre isso. Essa relação entre masculino e feminino, entre positivo e negativo, que não é a mesma coisa entre bem e mal. Por que não é? Porque o mal não é originário de Deus. Então nós estamos falando de criações divinas. Deus criou o mal? Pensa bem. Não, porque seria ilógico, né? Não cabe na teologia. Nenhuma teologia consegue construir isso. Tanto é que para você explicar o mal, algumas teologias têm que criar uma figura submissa a Deus que perdeu o espaço, que era Lúcifer, caiu. Foi precipitado nos infernos. Por que Lúcifer caiu? Porque ele foi vaidoso, orgulhoso. Então, ele criou. Percebam que mesmo na teologia hebraico-cristã, não é Deus que cria o mal. Você vai encontrar nas mitologias antigas dos povos gnósticos, que é a teoria dos anjos caídos de Enoque, o livro perdido de Enoque. Aí você vai encontrar a explicação. E a gente poderia continuar assim por vários momentos. A dualidade está nisso, no masculino e no feminino, no positivo e no negativo, do ponto de vista energético. Agora prestem atenção, por que isso é importante? Quando eu vou criar uma vida humana, eu preciso de um gameta masculino, que é o espermatozoide, e o óvulo. Eu não preciso do homem. Eu posso pegar o espermatozoide, pegar o óvulo. Eu vou precisar da mulher para gerir, porque não tem geração externa da mulher. Mas eu não preciso da figura do homem. O homem é descartável. Ah, mas pegou o espermatozoide de alguém? Pegou. E daqui a pouco não vai nem precisar do espermatozoide. Então, eu precisei do gameta masculino e do gameta feminino. A mesma coisa acontece com os animais, mamíferos, aves, répteis, e assim a gente poderia continuar. Todos eles, as plantas, todas precisam dos gametas, masculino e feminino. Eles se juntam e criam a vida. Nós rodamos em torno do Sol, nós somos uma esfera, um geoide, pasmem os senhores, nós não temos um mundo plano. Então esse geoide fica rodando em torno de si mesmo e roda em torno do Sol, movimento de translação e rotação. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos uma atração gravitacional e que fazemos isso. Por quê? Porque existe o positivo e o negativo. Se não fosse isso, nós não existiríamos. Nós estaríamos mortos. Porque não tinha o Sol, não tinha fotossíntese, a gente poderia continuar por aí. Essa dualidade, que parece complicada, mas ela não é, ela tem que estar clara. Então, para criar uma materialização, por exemplo, eu chego no terreiro, né, vou imaginar assim, ó, eu estou com uma ferida aqui, ó, dá para enxergar um pouquinho aí? Vamos supor que essa ferida fosse um tumorzinho, benigno, mas é tumor. E eu, como a maioria de nós, não tem plano de saúde, o SUS está sobrecarregado com a doença do Covid, e eu chego para o terreiro e falo assim, puxa vida, será que dá para curar? Mas eu tenho bom coração, existe uma série de questões que vão favorecer a minha encarnação atual, e Deus fala assim, dá ok, axé. Deus fala axé. Deus falou axé, Exu corre e vai pegar as ferramentas. Exu sozinho produz a materialização? Por isso ele precisa da pombagira, o positivo e o negativo. Então os dois juntos conseguem materializar. Desmaterializou.
Acabou, opa, tô curado, graças a Deus, axé, meu pai. Laroe Exu, Laroe Pombogira. Ah, mas eu fui atendido por uma Pombogira, mas ela trabalhou com Exu. Eu atendi por um Exu, mas ele trabalhou com Pombogira. Para quê? Para que ninguém entenda que somente Deus pode criar a partir da despolarizado. O único ser despolarizado. A partir de Deus, e Deus, para se fazer, ele se fez Nanã. E o Dodoá, ou Batalá, enfim, ele se constrói em dois, um masculino e um feminino. Não no sentido de gênero, eu volto a dizer. E nessa criação tudo acontece. Tudo acontece. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Então, Exu é o princípio masculino universal e Pombogira é o princípio feminino universal. Quando nós entendemos que Exu e Pombogira é o masculino e feminino, a gente vai fechar os nossos olhos e vai trazer dentro dos nossos preconceitos, das nossas formas de enxergar, o que seria uma mulher independente, poderosa, que não precisa de nada nem de ninguém na vida, em 1910. Quando alguém chegasse para você e falasse assim, encontrei uma mulher, olha, poderosíssima, poderosérrima, não dava satisfação para nenhum homem, não tinha nada. Qual é a figura que a pessoa teria? Eu vou dizer para vocês, se uma mulher trabalhasse fora, ela era considerada uma mulher de vida fácil. Se a mulher fosse artista, cantora, o que fosse, meu Deus, era muito mal falada. Mulher que fosse bater boca com homem na rua, na casa era ruim, na rua então era inaceitável. Como é que a Pombogira se apresentava? Uma mulher poderosa, digna de si mesma, absolutamente clara. Meu filho, cresça e pareça. Cresça e pareça. Quem é você para me dar ordem? Se ponha no seu lugar, Caetano. Quando os homens enxergaram isso, ficaram com medo, porque a palavra não tem outra, medo, e começaram a falar, não, eu fui com a Pombogira, ela era toda poderosa, qual que é a minha relação de mulher poderosa? Mulher de vida fácil. Mulher que não deve satisfação para o marido? Ah, não, tá errado. E aí se começa a construir uma coisa péssima, que é a ideia de que a Pombogira é uma mulher dona de cabaré, que é uma mulher de vida fácil, prostituta e assim por diante. Por que foi construído isso? Porque na época, todas as mulheres que trabalhavam, todas as mulheres que defendiam o voto, que elas não votavam, tem que lembrar que as mulheres não tinham nem o direito de votar. A mulher, para abrir uma conta no banco, tinha que pedir autorização do marido. Olha aqui como é ridículo. Ridículo. Então, essa é a época que surgiu a Pombogira na Umbanda. Então as pessoas viam a Pombogira que vai lá, sozinha, desmancha, trabalha, atende as pessoas e faz. Ah, não pode ser boa coisa. O homem é tão pequeno que ele mede Deus com a sua régua. Eu sempre brinco assim, não me meça com a sua régua porque ela não tem a medida que eu tenho. Eu fico imaginando a gente medir Deus com a nossa reguinha. A nossa reguinha dá milímetros, Deus é por, sei lá, acima de quilômetros, nem lembro o nome de que é, para cima de quilômetros. E nessa medição equivocada que nós fazemos, as pessoas começaram a desenvolver o pré-conceito e o preconceito em relação à Pombogira, porque era uma mulher poderosa, forte, que não devia nada a ninguém. Aí você ia conversar com Exu, e falava com Exu, Exu, eu estou mandando o senhor fazer tal coisa. Exu falou assim, tá bom. Você entra na fila, meu filho, vira Deus, porque se alguém manda em mim, é Deus, o orixá. Você me obedece. Quem é que é um espírito que não obedece àquele que paga? Bandido. E aí a gente poderia continuar. A revolta, ou seja, eu não me aceito subordinado a você, porque você tem que aprender a ser subordinado a Deus, assim como eu sou, Exu vai te dizer, fez com que as pessoas, aliadas ao preconceito que eu já falei que vinha, né, da construção do demônio, etc., da demonização dos cultos afro-brasileiros, chega nesse processo. Por isso a gente vê as características de Pombogira e Exu deturpadas ao longo do tempo. Mulher poderosa, hoje, no século XXI, no Brasil, infelizmente, mas muito infelizmente, é vista como o quê? Se a mulher grita para defender os seus direitos, tá louca, é uma desvairada. Se o homem grita pelos seus direitos, pô, esse cara é bom, hein? Esse aí, ó, mostrou para que veio. Percebam como é claro isso. Veja uma mulher gritando, falando alto, apontando o dedo, uma pessoa que tentou usurpar o direito dela. Você não deve fazer isso. Tá pensando o quê? Quem que você acha que eu sou?
que as pessoas vão dizer? Olha lá, uma louca, é louca, é louca. Aí vê um homem fazendo isso. O que aconteceu lá? Não, tentaram tirar o dinheiro dele. Tá certo ele, tem que bater na mesma mesmo. A nossa relação hoje, no século XXI, no terceiro milênio, olha que barbaridade, gente. Ainda tem isso. Porque nós somos machistas, misóginos. Nós temos que encarar isso, senão nós não vamos compreender o mistério Pombagira. Não vamos compreender o mistério Exu. Dito isso, pode um Exu trabalhar sem Pombagira? Pode uma Pombagira trabalhar sem Exu? Não, eles são umbilicalmente, assim, ó, prontos para um viver com o outro. Por isso é que muitas músicas falavam, Pombagira tem 7 maridos, Exu tem 7 mulheres. A ideia que as pessoas tinham dos maridos e das mulheres, primeiro que a gente sexualiza tudo, a nossa cabeça é tão pervertida, é tão suja. Não que sexo seja sujo, relação sexual seja sujo, não é isso. Mas nós somos pervertidos, nós imaginamos sempre, nós sensualizamos as coisas que não podem ser sensualizadas. Sensualizamos as crianças, o que é um absurdo, um erro. Sensualizamos as relações de amizade, que é um absurdo, é um erro. Sensualizamos as relações familiares, que é um absurdo, é um erro. E assim a gente poderia continuar. Então, nessa relação de sensualidade, a gente pensa que porque um é masculino e um feminino, o que eles vão ter que fazer? Marido e mulher. Namorados. O que é absurdo. Exu namora. Você acha que Exu vai ter tempo de namorar? Faz favor. Então, a nossa cabeça, ela funciona assim. E nessa aproximação entre marido e mulher, né, a gente descobre que Exu tem que vibrar nas 7 linhas. Então, quem vibra para ele nas 7 linhas? As pombagiras. Então, todo Exu é acompanhado de 7 pombagiras? Sim, por quê? Porque elas vibram nas 7 linhas. A pombagira é acompanhada de quem? De 7 Exus, porque ele precisa vibrar nas 7 linhas. Então, quando você está lá conversando com a pombagira, Dona Maria Farrapo, por exemplo, eu encontrei a Dona Maria Farrapo, claro, minha mãe, sua bênção, eu tenho certeza que ela, ao mando dela, tem 7 Exus trabalhando nas 7 linhas para fazer o trabalho. Eu vou lá conversar com o seu meia-noite, eu vou encontrar 7 pombagiras trabalhando nas 7 linhas para que as coisas possam funcionar. Então, Exu e Pombagira não trabalham separados. E não tem hierarquia. Então, assim, Exu é mais, conversa fiada. É machismo. Pombagira é mais? Não é. Eles são iguais. Como é que vale? Se você for numa casa em que a mãe de santo, o pai de santo, tem um Exu como o chefe da esquerda, o chefe da quimbanda, então quem manda naquela casa é o chefe da quimbanda da cabeça do pai de santo, da mãe de santo. Se eu fosse cavalo de frente da Dona Maria Padilha, por exemplo, quem mandaria na quimbanda, mandaria em todos os Exus pombagiras da minha casa seria a Dona Maria Padilha. Se eu sou filho do seu Marabô, então quem manda em todos os Exus pombagiras é o seu Marabô. Fora do terreiro, o que vai acontecer? Não tem hierarquia entre Exu e Pombagira, porque eles são iguais. Apenas isso. Certo? Bom, eu vou falar mais 2 assuntos que eu acho importantes, que uma é cor. Muitas pessoas me perguntaram, pai, mas vermelho e preto, né? Vermelho e preto dá uma aparência meio ruim. Eu falo, louco, e o Mengão? E o Atlético? E o Sport Recife? O Vitória? Nossa Senhora, tem tantos times rubro-negros. O Atlético de Goiás, o Atlético do Paraná. E aí, a gente poderia continuar falando aqui, são vários rubro-negros. Por que o rubro-negro virou uma coisa do demônio? Da onde foi tirado isso? Mais uma vez, nós fazemos algumas contas erradas, né? Por exemplo, o branco é o exemplo, né, o símbolo da pureza, etc. Vocês já perceberam que toda história de terror, toda história que tem aquele malvadão mesmo, ele tem um gato branco no braço dele? Vocês já se perceberam? A figura, ele portando um gato aqui, branco, alvo. É interessantemente brincar com as cores. Fez um corte aqui, né? Eu fiz um corte aqui, aquele que eu falei para vocês. Que cor saiu isso aqui? Vermelho. Então, o vermelho está atrelado a um chakra básico, é o chakra que fica na região final do meu quadril, entre a minha genitália. É ali que está o chakra básico, aquele plexo energético que dá vida, que vibra no dó, que me faz estar altivo, que me dá saúde física e assim por diante. Que cor que é ele? Vermelho. Então,
Por que ele é vermelho? Porque vermelho é considerada a cor da vida, do quente, da quentura. Então você imagina assim, quando a pessoa está muito pálida, você pega uma pessoa que é afrodescendente, é um negro ou uma negra. Quando ele começa a passar mal, a pressão dele começa a baixar, ele começa a ficar cinza, começa a perder o rubor do rosto dele. Quando ele está animado, forte, a cor vai ficar reluzente, bonita, forte, vai ter aquele negro mais exuberante. Quando ele está fraco, vai perdendo, vai ficando mais perto do branco. Os caucasianos, que é o meu caso, se eu estou vermelho, ou eu estou nervoso, bravo, etc., ou seja, estou com sangue quente, mas ou eu estou bem, e se eu ficar muito branco, língua branca, é porque eu estou perdendo a minha vitalidade. Por isso que o cadáver, ele fica pálido, seja ele de qual etnia pertencer. Então, essa palidez é a perda da existência, a perda da vida. Quanto mais vida, mais ruborizado. Então, nesse rubor que nós temos então o sangue como o vermelho, a cor da vida. O vermelho é a cor do chakra básico. Então, pensando nisso, guardem. É a cor da terra, é a cor do fogo. Então, fogo, terra, vida. Guarda. Esse é o vermelho. Preto. Aí você vai pensar assim, energia, preto. O que é o preto? Preto é coisa ruim? Percebam como isso é danadamente imposto através das nossas gerações. É ruim. Eu acabei de tomar café. Não foi por acaso que eu peguei café hoje. Vou colocar café de novo. Café é ruim. Vamos falar a verdade aí. Se alguém falar que é ruim, vai se ver comigo. Que cor que é? Preto. A garrafa térmica? Preta. Mas o que é o preto? Vai no sol com a cor preta. O que acontece? Se eu for no sol com a camisa, com a blusa bem preta, e eu fico meia preta, vou colocar assim, uma blusa metade preta, metade branca. E eu vou chegar, vai ficar 30 minutos no sol. Aí você vai pôr a mão nas minhas costas, de um lado onde está o preto, de um lado que está o branco. Qual vai estar mais quente? O branco ou o preto? Você vai falar o preto. Ou seja, o preto ele absorve a energia. Ele absorve a energia do sol. Percebam como isso é importante, gente. Se eu pego a energia solar, quem já viu a energia solar, e vale a pena, a gente tem que investir em energia solar, energias alternativas, limpas, vocês veem aquelas placas, elas são brancas ou elas são cada vez mais escuras? São escuras. Por quê? Porque elas vão pegar a energia. Então, quem é que pega a energia? É o branco que reflete a energia ou o preto que absorve a energia? Que absorve a energia. Então, percebam que o que significa? Atração. A luz branca é uma luz que, se eu colocar num prisma, ela reflete em várias luzes. A minha blusa tá branca, vocês estão vendo? Minha pele é branca, nem sei se é fácil, minha barba é branca. Então, significa que quando a luz bate aqui em mim, ela reflete todas as luzes a você. Você está vendo aqui, ó, esse aqui é azul. Dá para enxergar que é azul? Significa que a luz branca veio, bateu aqui e absorveu várias e fez com que a luz azul chegasse até o olho. Então ela refletiu a luz azul. Um objeto preto, ele absorveu todas as luzes, por isso que você enxerga ele preto. Essa relação de absorção tem tudo a ver com Exu. E é por isso que Exu é vermelho e preto. O buraco negro, por exemplo, o que ele é? Um grande atrator, é a maior atração de toda a matéria que existe está no buraco negro. Que cor que ele é? Preto. Então, por que é que Exu é vermelho e preto? Esta relação do vermelho e preto ela é tão importante para a gente entender que ela é a razão sábia dos ancestrais. Os ancestrais tinham uma relação com a natureza que a gente tem, vai demorar alguns milênios para a gente acompanhar de volta, resgatar. O vermelho e o preto significa eu, Exu, posso tirar as energias negativas, absorver aquilo que não é bom para você, desmanchar o que é uma porcaria que fizeram de maldade ou que você mesmo produziu, e em contrapartida eu te dou a vida, o vermelho, o sangue. Não tem a história que algumas religiões falam assim, o sangue de Cristo tem poder, não é? Ou seja, porque representa o sacrifício de Jesus em nome da nossa humanidade. Essa ideia do sangue tem poder tem tudo a ver com Exu. Não porque o sangue literal da imolação, não é isso. É o sangue da vida. Porque se eu
perder o sangue, eu morro. Então eu quero que eu me permaneça vivo. Então eu peço a Exu que me tire o mal e me dê a vida. Exu essa é a grande dualidade de Exu, é essa. Por que vermelho e preto? Porque em preto ele vai tirar aquilo que não presta, que não serve, que não é bom, e vai me dar a vida. A vida significa oportunidade de rever meus karmas, oportunidade de plantar, oportunidade de crescer, oportunidade de conhecer Deus, porque Ele é o mensageiro. Sem vida eu enxergo Deus? Não. Então ele é a própria força da vida. Por isso que não tem nenhum orixá que não trabalhe com Exu. Prestem bem atenção, seja na nação, nos candomblés, aonde for. Ogum tem Exu trabalhando com ele. Oxós, Iemanjá, Emojá. Você pode escolher, vai estar lá Exu atrelado. Pergunta para a mãe Fátima. Ela vai me responder para você. Exu está lá atrelado a todos os orixás. Porque é a vida em exercício, é o movimento divino. Se não fosse o movimento divino, não teria isso em vermelho e preto, por exemplo. A Lu está perguntando, lá na África já tinha essa questão das cores? Sim. Na verdade, na África você tinha categorias, né, que eram as cores da terra, as cores da água, e aí Exu já era vermelho e preto, e em algumas nações vermelho, preto e branco, depende da nação. Algumas nações vermelho, preto e branco era só de Omolu, mas algumas nações o vermelho, preto e branco também era de Exu. Porque aí tem o sentido da tríade, né? Que é o branco, que a luz branca significaria a luz de todos, porque ele é o prisma, né, Lu? Então, como Exu está a serviço de todos que estão a serviço de Deus, ele teria a cor branca, vermelha e preta, e assim a gente poderia continuar falando. Nossa casa entrega velas nas 3 cores para representar justamente isso. Que Exu tire todo o mal, que absorva as energias, que me faça vivenciar a experiência do novo, me dê a vida, e que vibre na iluminação de todos os orixás. E a gente poderia continuar com isso, certo? Então essa é a razão das cores de nosso pai Exu, da nossa mãe Pombogira, que vibramos nos nossos terreiros. Por fim da minha parte, para que a gente possa responder algumas perguntas, como o da Lu, existe a questão do tal do tridente. O tridente é super controverso, é muito engraçada a ideia do tridente. Quando eu era adolescente, eu me invoquei com o tridente. Eu lembro de um padre me falando do tridente, que Exu ia catar o tridente, ia me espetar. E eu achei aquilo uma coisa muito surreal, né? Aquelas desenhos animado, carnaval, o pessoal ia de chifrinho, rabo vermelho e tridente na mão. E eu falei assim, cara, mas de onde tiraram o tridente? E eu fui pesquisar, e uma das coisas que eu fui ver era aonde estava a descrição do demônio no Antigo Testamento da Bíblia. Pasmem os senhores e as senhoras, que não tem uma coisa do tridente. Pode procurar, lê do começo ao fim. Se tiver, pode pegar a edição da Bíblia que está traduzida de forma equivocada, porque nunca teve. O tridente foi uma forma perversa, mais uma vez, porque a gente tem que lembrar assim, ó, Jesus nasceu num período de auge do Império Romano. Então, Roma estava dominando grande parte da região da Europa, praticamente até a Inglaterra, o norte da África, um pedaço da Ásia Menor, onde é o Oriente Médio, e onde Jesus nasceu. Então, ele estava ali, dominando, tentando invadir outras regiões, indo para a região da Ásia, depois eles enfrentaram os mongóis, e aí a gente não vai entrar na questão histórica. Quem eram as divindades romanas? Em especial, os 3 irmãos mais velhos, Zeus, Poseidon e Hades. Era o deus, entre aspas, o irmão mais velho, que era Zeus, seria o dono do trovão, aquele seria o grande chefe do Olimpo, o grande chefe das águas, que seria Poseidon, e os seres abismais, os seres dos infernos, que era Hades também, que estava ali embaixo. Nesses 3, um que representava o poder da Terra. Quem é que segurava o Kraken? Quem é que segurava os titãs que os deuses tinham vencido para que os homens pudessem residir na Terra? Quem era o grande e poderoso? Poseidon, e depois foi para o Netuno, né? Nós estamos falando da mitologia grega para a romana. Então Netuno possuía o quê? O tridente. O tridente representa força, poder. Então, seja Poseidon, seja Netuno, quem que eles seguravam? Todos os seres infernais moravam embaixo dos pés dele,
Todos os titãs que tinham destruído o mundo e perderam para os deuses do Olimpo, porque isso que Zeus foi considerado o grande rei, porque ele venceu os titãs, que eram os pais deles, e se eles fossem libertados, o mundo teria destruído. Quem segurava no peito e na raça? Quem tinha o poder? Netuno ou Poseidon, depende da região. A mesma coisa você vai encontrar na mitologia hindu, nos Vedas. Quem possui o tridente? Shiva, Lord Shiva. Quem que é Lord Shiva? O grande Deus que mantém, destrói e cria. 3. Por que Shiva tem um tridente? Porque ele tem o poder da criação. Ele tem o poder da manutenção dos estados materiais. E ele tem o poder da destruição da matéria. O tridente é um símbolo de Deus, em vários povos, do poder de Deus. Então, aquele que possuía o tridente, seja na Índia, seja no Japão, seja na África, seja onde fosse, o tridente não era africano, depois eu vou explicar, eles vinham com a ideia de que Deus pode criar, manter a matéria ou destruir a matéria. A quem é que eu acabei de dizer que é o grande agente que faz materialização, desmaterialização? Exu e Pombogira. Por isso o tridente, porque ele pode criar a matéria, destruir a matéria ou manter a matéria, de acordo com a vontade de Deus. Essa questão, por exemplo, de você ter os 3, terra, destruição, manutenção, tem um outro aspecto. Se a gente pensar o tridente tem 3 para cima e 1 para baixo, não é isso? Se você observar bem, o tridente é uma cruz. A cruz, só que aí você dobra para cima. É uma cruz. Representa o encontro de caminhos, a encruzilhada da vida. Significando que 3 são os caminhos que podem nos acender e 1 que pode nos cair. Qual é o caminho da queda? O orgulho, a vaidade, são os venenos mentais. E o caminho para ascender são vários, são pelo menos 3. Que eu não vou entrar no mérito, senão a live vai ficar muito longa. Mas são 3 os caminhos que a gente poderia ter uma ascensão. Ao mesmo tempo, é norte, sul, leste e oeste. Em todos os cantos, Deus vai estar, que são os 4 pontos do tridente. Eu posso continuar com 3 mais 1, terra, fogo, água e ar, os 4 elementos da magia, e a gente poderia continuar. É por isso que tem o tridente. Originalmente, Exu era representado de uma outra forma, de acordo com os povos. Vai ter chifre, vai ter falo, mesma coisa acontece com Ingila, né, com Impambo Ingila, ou Pambo Ingila, Aluvaiá e outros. Vão ter outros sentidos. Que trouxeram. Mas o tridente, ele casa de forma perfeita. Então, quando veio o encontro das culturas no Brasil, nessas múltiplas culturas, Exu se apossa desse instrumento divino chamado tridente, que tem o significado da construção, destruição e manutenção da matéria. Dito tudo isso, gente, e eu tentei falar rápido, vocês me perdoem, porque Exu é uma coisa extremamente importante da gente tirar o preconceito. Olhando para essa live, a live passada, olhe para si e responda para mim assim, como é que nós transformamos Exu no diabo? Me diga. Se não foi por preconceito, racismo, por maldade, explícita maldade. Se você estudar Poseidon, Netuno, Shiva, você vai dizer que eles são demônios? Não, né? Não tem jeito, né? Pois é. A perseguição das igrejas dominantes, ela é perversa, maldosa. E eu quero que um dia ainda tenham coragem de pedir desculpa a todos os povos, que não foram só os africanos, né? O mal que foi gerado na sua aculturação, que continua até os dias de hoje. Olhando isso, gente, vamos olhar para Exu com outro olhar. O Exu é o agente que Deus mandou na Terra para ser o verbo dele. Eu vou enxergar Exu com outra forma, falar, rapaz, tem toda a lógica. Por isso que está na porteira. Eu vou finalizar com o seguinte pedido. Você é pai ou você é mãe? Ou se você não é pai ou mãe, pensa na pessoa que você mais ama. Se for você, é você mesmo. Pensa na pessoa que você faria tudo por ela ou por ele. Ou se não tem ninguém, põe um animalzinho que você achar que é importante. Ou um bem precioso. Eu não concordo com isso, mas vamos para nosso exercício vai funcionar. Você tem que ir lá colocar o pai Caetano, porque o pai Caetano está precisando de ajuda. Você chega no teu bairro e fala assim, quem é o traficante daqui? Quem é o cara que mais mata, que mais faz mal? É um fascínio daqui.
Porque eu quero que ele cuide do meu filho. Ou, quem é a pessoa mais confiável, mais zelosa, que pode proteger de verdade o meu filho? Eu vou escolher quem? Aquele que eu sei que é do mal ou aquele que eu tenho certeza que é do bem? Qual eu vou escolher para proteger o meu filho? Se você escolher o cara que vai fazer o mal, você infelizmente está equivocado. Ah, pai, mas eu moro em comunidades onde quem faz a lei são os traficantes. Você está morando numa comunidade que os traficantes fazem a lei, você está feliz com isso? Não. Então você está fazendo isso por falta de opção. Se você tivesse opção, você escolheria alguém que você viu matar outro ser humano de sangue frio? Diga para mim. Eu não escolheria. Eu escolheria um agente que Deus mandasse. Eu que sou burro, limitado, orgulhoso, egoísta, escolheria isso. Agora, quem é que Deus vai escolher? O Facínora para proteger a casa dele? Ou um cara de plena confiança? Mas sim de muita confiança. Quem é que Deus pediria para guardar a casa dele? Oxóssi, tua casa é de Oxóssi, a minha casa é de Oxóssi. Regência é Oxóssi. A casa do pai Fernando, regência de Ogum. A casa do pai Rodrigo, regência de Xangô. A casa da mãe Vive e da mãe Fátima, regente de Oxum. Peça para Oxum, fala assim, mãe Oxum, quem é a senhora que quer que guarde a sua casa? Um quiumba? Um cara que quer o mal de todos, que persegue a senhora, ou um cara que defende a senhora e dá a vida para a senhora? Ela vai dizer o quê? Eu quero alguém que dê a vida por mim. É lógico. Então Oxum escolheria quem? Exu ou quiumba? Exu. Como é que nós podemos transformar o guardião da casa de Deus em alguém ruim? Misericórdia. Né? Misericórdia. Nós precisamos ter essa clareza para vencer o preconceito, é a barreira que nos deixa de enxergar a agência de Exu e Pombogira. Você vai lá conversar com o seu Tiriri fará de tudo para que a voz de Orixá seja verdadeira. Chega para o seu Tiriri e fala assim, eu queria que o senhor calasse Ogum. O Tiriri vai olhar para você e falar assim, você está de brincadeira, meu filho. Você está louco? Por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dar a voz do Orixá e jamais vai tirar a voz do Orixá. Então, essa é a função de Exu. O que é que nós temos que pensar e fazer? Trabalhar para desmistificar Exu e Pombogira, porque aí nós fazemos o que é certo. Certo? Fico à vontade para essas perguntas, agradeço profundamente e peço 1000 perdões, do todo o meu coração, de verdade. Que se em algum momento a minha forma entusiástica ou enfática de falar possa ser traduzida como orgulho, vaidade, egoísmo, soberbia, porque às vezes a gente fala de uma maneira e vai traduzir uma coisa errada. Então, se foi isso, você me perdoe e retire esse ensinamento, joga fora. Porque eu só estou sendo enfático para que a gente possa despertar para isso. Se você não concorda comigo, fale com todo carinho, eu quero aprender, porque eu posso estar errado em muitas coisas e gostaria muito de ser alertado. Mas, de qualquer forma, eu peço que a gente faça uma reflexão sobre tudo que a gente conversou. Vai buscar em fontes históricas, vai buscar em livros, vai buscar informação verdadeira, lá no fundo, sem pegar os preconceitos e as fake news da vida aí, que não vale a pena. Vamos lá atrás da fonte. Fonte. Então eu preciso primeiro pedir perdão e ficar aberto. A Capitã Cat está perguntando assim, tridente e trindade tem relação? Aí a Cat faz a ideia da força da trindade, que seria o Deus imanifesto, que é o Deus Pai, o Deus manifesto, que é o Deus Filho, que seria o Jesus, no caso da Santíssima Trindade dos cristãos, e o Deus comunicador, que seria o Espírito Santo. Essa trindade não tem a ver com o tridente. Essa trindade, ela é exercida. Para nós, né, na trindade, Deus imanifesto é Deus e os orixás. Então Deus e os orixás estão no Orum. O Deus Filho somos nós. Jesus falava assim, eu sou o primogênito. Sejam comigo e sejamos um só em Deus. Então, ele nos convida a sermos filhos de Deus. Então, nós somos os filhos de Deus. Então, essa trindade é exercida pelo primogênito Jesus, mas nós todos temos a mesma função. E o Espírito Santo seria o comunicador. E aí a gente poderia dizer que é Exu, poderia dizer que são os ancestrais, e a gente poderia continuar dizendo, mas ele tem uma outra função. Não seria diretamente a mesma que tridente. Eu vou contar, então, enquanto vocês estão pensando, um caos que traduz um pouco essa função de Exu. Exu, ele vai nos ensinar, vai fazer com que a gente tenha uma relação kármica, né, Pai Abraão? Então, assim, qual é o maior,
acho que é o maior problema? Eu acho que é o maior problema. Acho que eu vou dizer que é o maior problema. O meu maior veneno é que eu sou muito orgulhoso. Então, orgulho é uma coisa muito ruim para os médiums e pior ainda para o sacerdote, sacerdotisa, pior ainda para dirigente. Então, um dirigente orgulhoso igual eu é uma desgrama, viu, gente? Eu fico muito preocupado, porque ele me obscurece a vista, enfim. E o seu Marabô sempre me falou que o lugar do médium, do sacerdote, é o de auxiliar, de instrumento, de servo. Por isso eu gosto muito daquela oração de São Francisco de Assis, né? Pai, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Então eu me ensino instrumento, que instrumento é uma coisa que alguém usa. Então, vai pegar esse canivetinho aqui, vai usar o canivetinho. Então, pronto, não serviu, guarda, fecha, ele é um instrumento. Quem é que é o artífice? É Deus, os orixás, os ancestrais. Eu sou apenas um instrumento. Então, o seu Marabô sempre fala que a minha função é ser um instrumento. O instrumento tem que ficar afiado, enfim. E aí, eu sempre fui muito questionador, e é importante a gente questionar mesmo. Sempre fui muito questionador. Só que na minha questionando muito, às vezes a gente atrapalha, porque eu achava que eu sabia mais, por exemplo. Não pode falar isso, não pode fazer aquilo. Enfim, né, no meu orgulho, querendo dar lição. E o seu Marabô construiu uma série de etapas, para que eu pudesse aprender a quebrar minha crista de galo. Então, o seu Marabô me colocava em situações aparentemente complicadas para que eu me visse na oportunidade de aprender. Então, por exemplo, teve uma época, eu não era pai de santo ainda, eu estava trabalhando como médium de corrente, e o seu Marabô estava atendendo, aconselhando as pessoas. E uma hora aconteceu lá e eu fiquei muito vaidoso com aquilo. Eu fiquei, nossa, eu sou um médium muito poderoso, olha só o que eu faço, olha o que o meu Exu faz. Eu me sentia assim, uau! E quando eu falei, meu Exu faz, o seu Marabô falou, meu filho, você vai aprender o que é seu. E eu só escutei, você prepare, você vai saber o que é seu. Não senti nada, acabou a gira, entrei no carro para ir embora, minha casa era muito longe do terreiro. E eu comecei a passar mal, mas eu passei mal. Era assim, andava 100 metros, eu tinha que abrir a porta do carro e vomitar. Abria 100 metros, abria e vomitava. Mas eu passava mal, parecia que o mundo estava rodando, horrível, horrível. Aí o seu Marabô virou e falou assim, amansa, burro. Amansa, burro. E eu fui demorar muito tempo para entender o que era amansa, burro. Passado umas giras, isso aconteceu de novo, E eu falei, pai, pelo amor de Deus, não tá dando não, isso aqui tá muito ruim. Ele falou, enquanto for você que estiver fazendo, vai ser assim. Daí eu falei, como assim eu? Eu falei, você não é o bom, você não acontece, você não é o evoluído, não sei o quê, agora faz, ué. As pessoas de fora podiam falar, nossa, mas para que fazer isso com o cavalinho dele? E eu por dentro vou falar assim, meu Deus, que lição preciosa, porque palavras não foram suficientes para me despertar. Palavras, pai Abraão, não fizeram entender que a vaidade acaba com o médio, acaba. O pai Abraão está dizendo, acaba, é verdade, é o abismo, é o fim da linha. Seu Marabô, para não me perder, para que eu não me perdesse no caminho, me fez ter uma lição física, uma sensação física, que eu passei mal por várias giras. Se eu não tivesse entendido isso, que esse era um mal que eu teria que aprender a lutar, continuo lutando até o dia de hoje, será que eu seria pai de santo? E se eu fosse pai de santo, você imagina o perigo que eu ofertaria aos outros, sendo tão arrogante e vaidoso como eu estava naquela época? Então esse é só um exemplo de como a Exu vai criando artifícios para que nós possamos encontrar o caminho da verdade, o caminho da luz. Tudo isso, achei a linda história deles. Os quiumbas que você sempre comenta são espíritos ignorantes? Não, Cleusa. Quiumbas são espíritos malignos, pessoas que desejam o mal. Toda vez que eu falar quiumba, você pensa assim numa figura parecida com os espíritos malignos, magos do submundo astral, espíritos que devotam a vida para fazer o mal. São pessoas assim. A Cláudia dizendo que nunca ouvi explicações tão esclarecedoras, eu que agradeço muito, gratidão é minha. Que a gente possa fazer mais vezes e que esses estímulos sirvam para que todo estudo e todo aprendizado me estimulem a nunca esquecer de que a gente tem que ter a generosidade e tudo que nós sabemos passarmos para adiante e aprendermos todos os dias. A Adriane, nós não tem problema em usar carpa de outra cor. Não, pode usar capa branca, azul, cor de rosa, não tem problema nenhum, isso não quer dizer nada. Pai Rodrigo, pai Caetano,
É tanto ensinamento, explicações, que fica muito claro a explicação de Exu. Eu sei bem que é isso empolgante e nos revolta em saber que a falta de aprofundamento nos deixa ser revoltado. Mas nós estamos aqui para mudarmos tudo isso. Axé, Pai, a sua bênção, que a gente possa estar juntos, unidos na luta, para que a gente possa desmistificar isso, né? Criar essa corrente do bem. Essa corrente do bem, para quem faz tanto bem. Só para a gente perceber, Exu é só falam que é o demônio, e ele continua fazendo bem. Será que eu fico imaginando assim, se alguém fica batendo em mim o dia inteiro, o seu demônio, eu vou desejar o bem dele? É difícil, vamos falar, é difícil. Aí Exu apanha e continua desejando o bem. É uma coisa maravilhosa, não tem explicações para isso. A Cat, né, nossa capitã, perguntando assim, pai, quando um Exu de encruza tem que entrar no Campo Santo, por exemplo, ele pede licença a outro Exu ou não é necessário? Pede. Não só da encruza, filha. Por exemplo, você pega um Exu que trabalha na praia, que é um Exu guardião das praias, ele vai ter que entrar no mato, ele pede licença pro Exu. Exu da boca da mata, oi, dá licença, eu preciso passar. Exu da boca da mata. E aí eu vou pedir licença. Todos eles se respeitam, porque nenhum Exu é de todos. Então eles vão pedindo licença para entrar em qualquer campo, vão entrar no caminho, vão pedir para algum também, para os orixás junto. A Ana Lúcia. Exu não é orixá, também não é um homem desencarnado. Então Exu desculpe, entendi a função de Exu, mas não consigo entender o que é exatamente. Ah, Ana Lúcia, boa pergunta, hein? A Ana perguntando sobre Exu Mirim, me veio essa dúvida agora, vamos ver se eu consigo explicar isso, hein, gente, vamos ver, vamos tentar. A Ana Lúcia perguntou do orixá. Então assim, ó, a questão do orixá, gente, Exu é orixá? É controversa, é difícil de explicar, Ana, pelo seguinte, na própria questão iorubá, Exu veio antes e veio depois. Exu é a ponta, é o alfa e o ômega. Todos os Ogum precisa de Exu, Oxós precisa de Exu, e assim por diante. Então Exu, ele está ligado a todos os orixás. Então eu tenho uma visão que Exu não é orixá. Respeito quem tem a visão que Exu é orixá. E não ser orixá não significa que ele é menor, e nem que ele é maior. Porque Exu é aquele que nasceu hoje para atuar ontem. Então essa dízima que eu falei na live passada, ou seja, que não tem começo e não tem fim, que é o irmão mais novo que nasceu primeiro, que é uma loucura você pensar nisso. Mas Exu é isso, ele está em todos e está em tudo. Então, Oxóssi tem Exu? Tem Exu. Iemanjá tem Exu? Tem Exu. Então, se a gente falar que ele é um orixá, como é que fica essa relação entre eles? Então, eu tenho uma visão de que Exu, é uma força divina, sem dúvida nenhuma. Se a gente quiser dar o nome de orixá para ele, tudo bem, não faz diferença. Mas ele não tem o mesmo conceito de orixá, né? A mesma forma de atuar de um orixá. Ele não é o mesmo movimento de Deus, ele é o movimento do movimento. Não sei se dá para explicar, é muito difícil isso, explicar. Exu na Umbanda são espíritos falangeiros. Então, assim como tem caboclos falangeiros de Oxóssi, falangeiros de Xangô, você tem uma energia divina chamada Exu, que é a energia que organiza os movimentos divinos. Iemanjá é um movimento de Deus do amor, da educação, do ensino. Então, Exu vai construir um movimento, é o verbo disso para que Iemanjá chegue no meu ouvido, no seu ouvido, na nossa vida. Então Exu está intrínseco a tudo. Por isso ele é o primeiro, que é o Yin, é o Yang, e é o último, o irmão mais novo. E nessa relação entre um e outro, ele, para mim, ele tem uma característica que ele não é um orixá propriamente dito. Mas é uma questão muito Caetano, né? Da forma com que eu interpreto, que eu meditei, que eu pesquisei, que eu refleti. As pessoas perguntam, Exu é orixá? Eu falo, não é simples, não é porque é orixá e não é orixá. Porque, na verdade, Ana, eu posso dizer assim, ó, eu sou um orixá, você é um orixá, porque nós carregamos a centelha de Deus. Quando nós trabalharmos para termos as nossas perfeições, as nossas virtudes, generosidade, amor, compaixão, paciência, humildade, caridade, e assim por diante, e nós abolirmos egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, avareza, etc., que são os venenos mentais, nós vamos nos iluminar. Ao nos iluminarmos, quem que nós seremos? Seremos como Jesus, seremos como os espíritos iluminados. Portanto, regressaremos ao orixá. O orixá é o espelho da criação que nós devemos mirar. Por isso Xangô era um rei de Oió, então as pessoas falavam assim, nossa,
Eu quero ser como Xangô, justo, equânime, temperado, sereno, caridoso, e assim eu poderia continuar com umas qualidades. Então, a história do orixá é um convite para que cada um de nós nos ilumine. Nós não vamos fazer esse caminho por Exu, porque Exu é um caminho que é Deus agindo de uma forma como nós não temos capacidade. Porque nós não temos como saber quem é que tem que ter o karma X ou Y, quem tem sabe disso? Deus e Exu que vai fazer acontecer. Então, os orixás nos ensinam um caminho, Exu nos garantem que vamos estar nesse caminho. Olha como é diferente. Não sei se dá para entender, Ana Lúcia, mas eu tento explicar rapidamente para não ficar muito longo, mas essa é uma questão muito importante. Pai, mas fulano de tal acha que é Exu. Maravilha, importante é entender que Exu é um agente, que Deus é o verbo de Deus. Se ele vai dar o nome de orixá, não vai dar o nome de orixá, isso para mim não é relevante, sendo muito franco, vou te dizer. O importante é entender Exu, compreender Exu, servir Exu, para que Exu garanta que o bem, que a vontade de Deus seja soberana na Terra. É isso que eu penso. Certo? A Ingrid dizendo, se fazer o mal volta para a gente, o que é retribuir apenas o que a pessoa fez para você? Ingrid, retribuir o que a pessoa fez para você é fazer o mal igual. Se alguém joga uma pedra na minha cara, machucou, eu pego e jogo a pedra na cara dela para machucar ela. Eu estou dizendo assim, o que você fez é legítimo, está adequado. Maravilha. Imagina se toda vez que alguém fizesse alguma coisa ruim, eu vou lá e faço exatamente igual. Se a gente ficar trocando, esse processo nunca vai acabar. Então eu lembro de uma vez que uma pessoa fez uma maldade muito grande para mim, Ingrid. Fiquei revoltado com aquela pessoa. Eu fiquei muito triste. Eu estava muito tempo atrás disso. Aí eu fui me consultar, e aí a entidade me pôs a mão na testa e eu vi que aquela pessoa que tinha feito mal para mim, na verdade, eu já tinha feito mal para ela umas 3 ou 4 reencarnações atrás, várias vezes. Então quem estava retribuindo quem? Daí eu falei, puxa vida, hein? Quem está retribuindo quem? Será que eu, na verdade, não estou levando pedrada porque eu já joguei pedra? Então, como nós não sabemos, só tem um jeito de interromper o ciclo do sofrimento. É sendo opositor. Por isso que Jesus falou, quando derem na sua face, ofereça a outra. Não é pedir para bater aqui, bateu aqui, agora bata aqui. Não. Se veio ódio, eu devolvo amor. Se veio raiva, eu devolvo paciência. Se veio orgulho, eu devolvo humildade. Essa relação é a única forma de estancar o mal e o sofrimento, tanto em mim quanto no outro. Então, quando alguém faz o mal, a gente tem que trabalhar para que isso seja... É difícil? Claro que é. Muito difícil, mas é difícil sofrer também, não é? Eu acho difícil sofrer. Então, te respondendo, é assim que eu penso, tá bom? Aí você fala, eu pedi para retribuir o que ele fez. Eu estou fazendo mal? Sim. Você está fazendo mal tanto quanto ele fez para você. Se eu acho feio roubar, eu posso roubar? Se eu acho feio matar, eu posso matar? Se eu acho feio, por exemplo, ser egoísta, eu vou ser egoísta? Então, quando a gente faz o que a gente condena, a gente está, na verdade, reconhecendo que aquilo é um ato que é aceitável, que é bom. E agora que eu já fiz? Agora que eu já fiz, eu purifico, eu rezo para que as pessoas sejam libertas do sofrimento que eu mesmo posso ter gerado. Não sei se te expliquei, tá bom? Mas sendo muito franco e verdadeiro, sem ter como é que eu vou dizer, papas na língua nisso, tá bom? Laiane, pai, poderíamos comparar Exu com o Espírito Santo? Poderíamos, Laiane, só que não é só, porque é muito tão... por isso que eu falo que o Exu é uma coisa louca. Porque ele exerce a figura do Espírito Santo, que é trazer a vontade de Deus, é o verbo de Deus, mas ele também exerce a função das energias divinas que nos impedem de ter tentação, etc. Então ele é tão múltiplo que não dá para, ele não tem uma categoria, não sei, Exu. Eu desconheço uma figura em qualquer outra religião, se a gente fizer um estudo comparado, né, de religiões comparadas, eu desconheço outra figura que cumpra o papel de Exu. A Ana Luz dizendo assim, acho que entendi. O que a gente confunde é a força Exu com os falangeiros, as entidades amorosas que nos atendem. Sim, é igual o Oxóssi. Você vai conversar com o seu Mata-Virgem, Ana Luz? Ele é o Oxóssi? É, mas ele é um caboclo. Então ele é aquele que a gente consegue conversar. Lá na frente, depois que nós estivermos muito mais perto da espiritualidade, nós vamos estar num evento em que eu não preciso mais do intermediário, ou seja, do caboclo, do preto velho, ou da figura do Exu incorporante, que seria, por exemplo, as entidades que a gente conversa. Certo? É isso mesmo. Você está comigo, certo? Perfeito. Ingrid, não sei se te expliquei, por favor, fique à vontade. Não... Lembrando sempre, gente, que a gente nunca deve julgar. Então, assim, por exemplo, ela perguntou se é certo ou errado. Eu falei que eu acho que está errado. Mas a gente jamais julga. Porque a gente não sabe
que percalço cada um de nós passou. E tudo, Deus é o Senhor da oportunidade. Então, se a gente tira uma coisa que é preciso para a gente finalizar a live de Exu, Deus jamais pune. Então, assim, essa ideia do carrasco, do punidor, do que vai te fazer mal, mesmo na figura de Exu, não vai. E Deus é o Senhor da oportunidade. Deus vai te dar oportunidades de todas as formas, mesmo sem puxão de orelha, para que você possa aprender. Então, a gente tem que tirar a ideia de culpa. A culpa é uma perversa colocação para nos dominar também. Então, vamos nos libertar da culpa. É preciso arrependimento? É preciso arrependimento. Mas culpa, jamais. Então, sempre imaginarmos que Deus é aquele que nos ofertará a oportunidade. Quem vai dar a oportunidade para nós? O Senhor da encruzilhada. E que, neste momento, cada um de nós estejamos na encruzilhada da vida, para tomarmos uma decisão, que Exu nos oriente, para que possamos seguir a casa de Oxalá, que é a casa do amor, da caridade e da fé. Laruê Exu, Laruê Pombogira, Mojubá, meu pai, Mojubá, minha mãe, a bênção e a proteção. A todos vocês, meu carinho. Peço desculpas pelo adiantado da hora, o tema nos exige um esforço de síntese, coisa que eu infelizmente não tenho, peço 1001 perdões. E mais uma vez, quero me desculpar se em algum momento o orgulho e a vaidade que ainda me assombram, esses inimigos perversos que corroem a minha alma, possam ter prejudicado essa transmissão de coisas que eu não sei, mas que eu transmito em nome dos orixás, em nome dos guias e protetores. Peço a bênção aos pais e às mães, a bênção a cada um de vocês. Esteja uma semana abençoada. Que Deus nos conceda muita paz, muita luz e muito amor. Saravá, gente. Obrigado. Fiquem com Deus.